Bom dia novamente, que Jesus nos abençoe, nos ilumine nessa manhã de sábado. E hoje a gente vai falar sobre a prece, né? Sua importância, sua eficácia e sua ação, né? A gente sabe que a prece é um dos recursos mais importantes que a gente dispõe de tratamento, de autotratamento e também de tratamento para o próximo, à distância, de tratar aqueles que não estão naquele momento sob os nossos cuidados diretos, mas que podem estar sempre sob os nossos cuidados indiretos através da prece, tá? Então é muito importante entender e fazer uso, né, com bastante frequência desse recurso, né? A prece ela não tem contraindicações, ou seja, é algo que nós podemos utilizar e abusar de utilizar, porque ela jamais nos trará qualquer tipo de mal. Jamais, qualquer tipo de malefício. Então, é um recurso que a gente pode usar o quanto a gente achar necessário, o quanto a gente precisar, tá? Então, um pouquinho do conceito de prece que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, né, que diz assim: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer, né? Então, um ato de adoração, ou seja, é um momento em que a gente se coloca realmente para adorar ao Pai, para adorar a Deus, a vida, a espiritualidade maior, né? Então é uma oportunidade que a gente tem, como diz os Espíritos a Kardec, de nos aproximarmos de Deus. A prece ela faz com que a gente possa, naquele momento, retomar essa ligação que em alguns momentos da nossa vida se perde, principalmente quando a gente entra no desespero, quando a gente entra numa situação de uma doença, uma crise familiar, uma crise profissional, e a prece ela vai exatamente servir para restabelecer aquela ligação que naquele momento foi rompida da nossa parte, porque Deus jamais se afasta de nós. Porém, nós nos afastamos dele. E a prece exatamente tem essa característica, esse conceito, esse objetivo de nos aproximar de Deus, né? E mais, nos coloca em comunicação com o Pai. Olha que oportunidade. Através da prece a gente pode conversar diretamente com Deus. Alguém diz, mas eu não escuto ele falando. Porque talvez nós não ampliamos ainda os nossos sentidos. Porque se nós os ampliássemos, nós os escutaríamos, né? Mas não tenhamos dúvida que ele nos escuta sempre, tá? E mais, três coisas podemos fazer pela prece: louvar, pedir e agradecer. Qual dessas três normalmente nós fazemos com mais frequência? Pedir, claro. Pedir, né? Nós somos pedintes incansáveis. Mas não há nenhum mal nisso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É evidente que nem sempre Deus nos dará tudo aquilo que nós pedimos, porque muitas vezes aquilo que nós pedimos não é aquilo que nós precisamos, não é aquilo que nós necessitamos, não é aquilo que é bom para nós. E Deus é um Pai justo, extremamente justo e amoroso, e jamais vai dar-nos algo que nos traria algum malefício, por mais que seja a nossa vontade. Então, nós fazemos muitas vezes os três, mas com mais ênfase ao pedir. Normal, é o nosso estágio. Nós ainda não temos ainda aquele hábito, muitas vezes, de só louvar, né? Ou até tentamos louvar, mas aí louvamos apenas em palavras e não em prece, né? Que é algo diferente, como a gente vai ver, tá? Aí diz assim, a prece é uma das maiores forças do universo. A nossa prece chega até Deus por meio do pensamento e da vontade, que atuam sobre o fluido universal, propagando-se em formas de ondas mais rápido do que a velocidade da luz. Olha que interessante, o poder que a prece tem, tá? Esse material que eu estou usando aqui é um material da Federação Espírita Brasileira do roteiro do ESD, né? E ele mostra exatamente esse mecanismo da prece, que a gente não vai aprofundar aqui, que não cabe, mas que mostra como é que a prece chega tão alto, consegue chegar tão rápido, né? Através dessa capacidade que todos nós dispomos, gente. Todos nós dispomos dessa capacidade de levar, através da nossa prece,
o nosso pensamento para onde nós o direcionarmos. Não importa a distância, não importa o tempo. A realidade é essa, tá? Então a gente tem que ter essa consciência de quanto isso é poderoso, né? Aqui mostra um pouquinho a mente humana, né, atuando como estação receptora e emissora de ondas magnéticas. Ou seja, não há distância para a prece. Ah, mas meu filho está muito longe, Eduardo, como eu vou ajudá-lo? Prece. Não tenha dúvida. Ah, mas quem garante que ele vai receber? A sua fé, a sua confiança em Deus. É evidente que se você faz a prece achando que ele não vai receber, provavelmente ele não a receberá, porque a sua emissão não será forte o suficiente para chegar até ele. Mas se você acredita, se você crê, se você não tem nenhuma dúvida de que isso é possível, a sua capacidade de emissão ela é ilimitada. O seu pensamento, a sua prece pode chegar nos locais mais distantes e remotos que possam existir neste e em outros planetas. Não tenha dúvida disso, tá? Então ele diz assim, na prece, a concentração é essencial para maximizar nossas potências energéticas de comunicação com o plano espiritual. E olha que interessante, ele mostra duas figurinhas. Uma, alta concentração. Vejam que está totalmente irradiando as suas energias, né? Outra, baixa concentração, está concentrado. Não sai, não consegue emitir. Né? É exatamente isso que eu acabei de dizer. Eu creio, Eduardo, eu creio ser possível, sim, impactar a vida do meu filho, da minha esposa, do meu marido, mesmo à distância, do meu pai, mesmo que ele já tenha desencarnado, eu creio. Então, você vai estar naquele ponto de alta concentração. Sua capacidade emissora é imensa. Você tem capacidade de emitir para qualquer ponto. Você tem capacidade de fazer coisas que você não imagina através da prece. Não, eu tenho dúvidas, eu acho que isso é bobagem, eu acho que isso não é bem assim, a prece não é essa coisa toda. Infelizmente, você vai ficar nesse quadro aqui da baixa concentração, ou seja, realmente a sua prece ela não vai ter grande efeito, tá? E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, olha o que ele diz. Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhe as propriedades, fazendo para isso a sua vontade o efeito de reativo, né? Vamos traduzir isso. O espírito, né? E aqui ele está falando do espírito desencarnado, mas nós devemos nos lembrar que somos espíritos, tá? Embora esqueçamos disso, né? E a gente só trata os espíritos como sendo os desencarnados, nós somos espíritos. Então, nós temos essa capacidade de agir sobre essa matéria elementar, que é o fluido cósmico, que é essa matéria primitiva que Deus estabeleceu, para que a gente possa agir através do quê? Através do pensamento. E através do pensamento a gente pode manipulá-la, transformá-la, modificá-la. E aí, quando a gente fala da prece, ó, a prece, ferramenta fundamental para que alteremos a nossa realidade, para que possamos construir a nossa felicidade, ou seja, a prece, a gente pode mudar completamente através dela a nossa realidade atual, né? Utilizando a prece sincera e verdadeira para estabilizar nossos pensamentos e sintonizá-lo com as vibrações do bem, estimularemos nosso pensamento construtivo, que mantido no dia a dia nos levará a um futuro melhor, a uma nova realidade. E aí vem aquela questão, quem aqui não quer uma nova realidade, uma realidade melhor, mais saudável, mais equilibrada, com melhores recursos, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista principalmente espiritual? Quem não quer? Né? Nós temos o remédio em nossas mãos. Ou melhor, em nossa mente, que é a prece. A prece, quando feita com sinceridade de pensamento, com sinceridade, né, daquilo que nós temos no mais profundo da nossa alma, ela é esse instrumento de modificação em nossa vida. Ou seja, a gente pode sair de uma situação muito difícil para uma situação estável, equilibrada, somente utilizando esse recurso, se for bem utilizado, tá? Aqui ele tem uma figurinha que ele mostra exatamente isso, ó. A prece a gente envia e a gente
recebe, porque a gente emite e ao mesmo tempo a gente recebe. E isso tudo gerando o quê? Uma construção de uma nova realidade em nossa vida. Nossa, então a prece pode me transformar? Sem sombra de dúvidas. Pode. Mas é evidente que não com a rapidez, com a velocidade que às vezes nós queremos, né? Que nós queremos fazer uma prece agora e ao final do dia tudo está resolvido. E não é assim que funciona. É um processo, gente, de transformação. Eu emito, eu recebo. Naturalmente eu vou mudando o meu equilíbrio, eu vou reconstruindo a minha mente, os meus pensamentos, e naturalmente isso vai influir na minha vida. E aí eu vou ter uma vida mais saudável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista amoroso, do ponto de vista espiritual. Passo a passo, degrau a degrau. Não com a pressa que normalmente nós temos, que é aquela que a gente faz uma prece de manhã, não recebe o que a gente queria à tarde e no outro dia já desiste da prece. Ah, tá vendo? O que ele falou era bobagem. Eu fiz uma prece 2 dias seguidos e não aconteceu nada. Realmente, em 2 dias, em um dia, não vai dar essa transformação, tá? Então, a gente já viu isso, que a prece é uma forma de se comunicar com Deus, mas também com seus prepostos, ou seja, com a espiritualidade superior, né? Sempre uma ressalva que eu acho fundamental fazer quando a gente fala da prece é: eu posso orar para qualquer espírito? Poder eu posso. Poder eu posso. Dever nem sempre eu devo. Tá? O que você está querendo dizer, Eduardo? Simples. Por exemplo, muitos de nós certamente temos familiares que já nos antecederam no retorno à pátria espiritual e lá se encontram nesse momento. Nós não sabemos como eles estão lá. Qual é a situação deles? Eles estão equilibrados ou será que eles estão sofrendo algum tipo de desequilíbrio? Né? Será que eles já se harmonizaram ou ainda precisam de harmonização? Então, se eu for dirigir prece a eles, que eu dirija pensando no bem deles. Ou seja, rogando a Deus, a espiritualidade maior, que os ajude. Jamais solicitando ajuda. Ah, mas é meu pai, Eduardo, ele já foi. Não peça ajuda a ele, porque se ele estiver desarmonizado e você pedir ajuda a ele, ele vai receber o seu pedido, e o que isso vai fazer com ele? Gerar mais desarmonia. Que é coisa pior para um pai do que estar totalmente sem possibilidades de ajudar um filho? O quanto isso causa de desarmonia para a pessoa? Muito. Ou seja, você na sua boa intenção vai causar um impacto negativo para aquele ser amado. Então o que a gente recomenda é: dirija suas preces primeiramente a Deus. Porque a gente não precisa de intermediários para falar com ele. Nós podemos ir direto a ele. Ah, mas Eduardo, eu acho Deus... Né? Eu sei que algumas pessoas... Então a Jesus. Não, mas... Bezerra de Menezes, seja quem for, só não dirija. Ah, mas a minha avó era uma pessoa boa. Eu sei, mas nós não sabemos se o apego, muitas vezes, à família pode gerar um desequilíbrio. E no momento em que você recorre a ela, esse desequilíbrio se acentua. Nós temos que ter essa consciência. Nós somos espíritas, nós sabemos que a vida não termina com a morte, que as situações que lá as pessoas vão encontrar não são muito distintas das que elas viviam aqui. Ou seja... Qual de nós tem certeza de que ao chegar lá vai estar plenamente equilibrado e pronto para ajudar? Eu não tenho essa certeza. Então eu não posso usar dessa certeza com um familiar meu. Então a gente recomenda que realmente seja dirigido à espiritualidade superior. Aqueles espíritos que a gente tem certeza de que estão prontos para receber o nosso pedido e nos ajudar sem sofrer qualquer tipo de desequilíbrio, tá? A prece não tem nada de mística, tá? Então tudo isso que eu estou falando não tem nada de misticismo, ritualismo, não precisa ser feita de forma especial, em horário especial, não tem absolutamente nada, ok? É só uma maneira da gente se comunicar com Deus, só isso. E a gente se comunica com Deus quando e onde a gente quiser. Não existe local. Ah, eu só posso fazer prece aqui no Centro Espírita? De forma alguma. Em casa, no trabalho, no carro, no banho, em qual situação você quiser, você pode utilizar e deve utilizar a prece, tá? É dizer, além de estabelecer esse valioso canal de interligação com o alto, nos retorna energias positivas e revigoradoras, decorrentes do padrão vibratório que se está acessando. Ou seja, quanto mais alto esse padrão,
mais energias revigoradoras nós vamos receber. Isso é muito bom. É um passe, gente, é um alto passe, né? Muitas vezes a gente procura o passe, claro, ele é importante demais, né? Só que a gente tem essa capacidade de buscá-lo através da prece, através desse contato com o alto, tá? Aí diz assim, aqui, para que a prece atinja todos os seus objetivos e efeitos, tem que ser feitas com os requisitos necessários para tal. Aqui é muito importante, tá? Então, o que é mais importante para uma prece? São as palavras? É o que eu digo? É a forma como eu digo? Não, é a sinceridade a qual eu uso para me dirigir a Deus. É a maneira como cada um vai ter de se comunicar com Deus. Não existe um padrão. Não existe um padrão. Ah, mas tem o Pai Nosso. Claro, o Pai Nosso é uma referência, sem dúvida, que mostra uma prece, vamos dizer, de ponta a ponta, de, né, pedindo, louvando, agradecendo, ou seja, uma prece completa. Mas eu tenho um exemplo de uma prece que eu acho tão completa quanto o Pai Nosso, e que muitas pessoas, quando ouvem, falam, só, né? Até se decepcionam, que é a prece do preto velho, saindo para trabalhar logo cedo, né? E quando ele passa na frente da igreja, ele de chapéu, tira o chapéu e diz, Senhor, preto velho está aqui, e segue o seu caminho. Aí alguém diz, não, Eduardo, isso não é prece. Claro que é. Ele louvou a Deus tirando o chapéu, e mais, ele colocou em Deus a vida dele. Está nas suas mãos, Senhor. Faça de mim o que o Senhor achar que tem que ser feito. Esse é o maior exemplo de prece, gente. É a confiança absoluta de que ele está sendo, naquele momento, amparado. Que jamais estamos sós, que jamais estamos desamparados. Isso é uma prece. Isso é uma prece, tá? Porque foi sincera, é do coração. Então, o recurso mais importante da prece é a sinceridade, sem sombra de dúvidas, tá? Então, ele fala de novo isso, que vem do fundo do coração, tá? Não importa, né? Muita gente se preocupa, mas o que eu vou dizer? Eu vou fazer uma prece? Não importa, gente. Fale o que você quiser. É como eu disse, mas o que eu vou pedir, Eduardo? Peça o que você quiser. Deus, como Pai justo, bom, soberanamente justo e bom, ele sabe determinar o que é importante e o que não é. Ele não se ofende, né? Imagina Deus ofendido com um pedido nosso. Não há essa situação, não há essa possibilidade. Quem se ofende somos nós. Deus não. Então você pede. A coisa mais absurda, peça, se é o que você quer. Mas tenha consciência de que provavelmente, por ser tão absurda, não receberá. Mas enfim, peça. Se é o que está te afligindo, se é o que está te tocando naquele momento, de que adianta fugir daquilo? De que adianta mentir? Não, eu não vou pedir isso porque... Peça. Né? É aquela situação do filho que vai para o pai. Às vezes os meus filhos vêm com uns pedidos bem absurdos, aí eu já sei porque eles começam a fazer o quê? Desconversar. Não, pai, não, deixa para lá. Antes de falar, ele já diz, deixa para lá. Eu digo, deixa para lá é porque você já sabe que eu vou dizer não, né? Mas vamos lá, conversa, me conta. Não, deixa para lá e fica aquela enrolação até ele soltar. Realmente, eu digo, não, isso não. Vamos ver um intermediário, vamos ver um caminho, né? Porque a gente vai tentar ajudar. E às vezes não é bom. Deus, então, imagina. Se eu, como pai, consigo fazer isso mais ou menos, imagina Deus, que é perfeito, tá? Então, prece é, sem sombra de dúvidas, comunicação, só que comunicação da mais sublime e da mais elevada, tá? E aí a gente tem que ver algumas características para que esse efeito possa ser o máximo possível, tá? Então, ó, quando é uma prece, ela deve ter as mesmas condições da comunicação normal, que é aquela situação em que eu, como emissor, eu tenho que me preocupar com os receptores, ou seja, eu tenho que falar de acordo com aqueles que vão me ouvir, né? Então é a mesma situação. Eu, como emissor da prece, eu tenho que me preocupar a quem eu vou dirigir essa prece, tá? Então, eu preciso endereçar corretamente a prece, tá? Sintonizar efetivamente para quem oramos. Então, aí algumas pessoas dizem, Eduardo, eu só consigo sintonizar mediante uma imagem. Ok, isso existe, gente. Mas dentro do Espiritismo é evidente, não há imagens, né? Olhem ao seu redor e vocês vão ver, não há necessidade. Porém, algumas pessoas ainda necessitam. Não há nada de mal. Aqueles que têm o seu altar, o seu santuário, que têm o seu amuleto, que tem o que for, não há nada de mal nisso. Nem é melhor, nem é pior. É simplesmente um método diferente, tá? Então, utilize. Se acha necessário, utilize.
tá? Então, mas se quiser também, ó, só através da mente, através da mentalização, isso é possível também, tá? Temos que ter claro o alvo, o endereço de nossa mensagem para quem estamos orando. Então, direcionar é importante, né? Como eu disse, particularmente eu prefiro dirigir a Deus, né? Alguns dizem, não, mas é meio prepotente dirigir a Deus. Não, não é questão de... Né? É simplesmente ele não é o nosso Pai, ele não é o nosso Criador, né? Quando eu dirijo a ele, é evidente que isso vai ser direcionado para espíritos seus prepostos, né? Deus não age diretamente, Deus age através de nós, os espíritos. Então, quando eu dirijo a prece a ele, naturalmente vai chegar em bons espíritos que vão querer, naquele momento, realizar aquilo, se aquilo for necessário, tá? Não basta orar por orar. Então, essa coisa de só orar, né? Não, eu tenho que orar todo dia. Eu acordo de manhã, eu tenho que fazer uma oração. Mas você está, naquele momento, realmente apto a orar? Você está com a mente, naquele momento, pronta para fazer uma oração? Ou você vai fazer só porque você tem que orar de manhã quando você acorda? Se for só porque tem, provavelmente a oração já não tem o mesmo efeito. Não, eu tenho que, ao acordar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um Pai Nosso. Claro, são rituais. Algumas pessoas os mantêm. Algumas conseguem fazer com muito fervor, outras não. Aí vai de cada um saber a sua sinceridade naquele ato, tá? É necessário que a prece tenha força ou potência para atingir aquele a quem oramos, né? Então ela tem que ter força. E como é que é essa força, né? Quais são os fatores? Olha só que interessante. Olha os fatores que determinam a força da nossa prece. O mérito de quem ora, a fé de quem ora, a sinceridade de sentimentos e propósitos de quem ora e a veracidade do que se coloca na prece. Ou seja, todos os fatores inerentes internos do ser humano. Quando ele fala do mérito, eu me lembro da historinha que eu li, que eu achei muito interessante, que é de um menino, que a mãe pede para aquele menino ficar na porta de casa, deixa eu voltar aqui, sem fazer nada, sem se sujar, porque ela diz, você acabou de colocar essa roupa, não se suje, né? E aí passa um amiguinho dele e fala, ei, vamos jogar bola? Né? E o dia tinha chovido, né? Mas aí vamos jogar bola. E ele vai, joga e se joga no chão e se suja todo. E aquela lambuzada, e se lambuza, aí pronto, acabou, aí ele vê o sorveteiro chegando. E aí ele fala, opa, eu quero um sorvete. Aí ele corre pra mãe. Todo lambuzado e chega, mãe, me dá dinheiro que eu quero comprar um sorvete. E aí ela olha o filho naquele estado e fala, você fez o que eu te pedi? Ele disse, não. Então você acha que você nesse momento merece o sorvete que você me pediu? E ele mesmo disse, não. Então é mais ou menos a nossa situação. Muitas vezes a gente está com a mão toda lambuzada, né? Com a mente toda suja, né? A gente brigou com o vizinho, brigou com a mulher, brigou com a mãe, e aí a gente vai pedir perdão a Deus. Olha a nossa mente, toda suja, e a gente quer chegar a Deus e dizer, Senhor, me ajuda, cura a minha vida, melhora a minha situação. Mas você está fazendo tudo errado. Qual é o seu mérito nessa situação? Nenhum. Né? É aquela história, quer pedir perdão? Primeiro, perdoe. Coloque em prática. E aí você vai ter muito mais mérito na hora de orar. Então a gente tem que ter consciência que a maior prece que a gente pode fazer a Deus é a nossa ação. Não existe prece maior do que a ação, gente. Né? Uma boa ação, uma ação direcionada ao bem, é uma prece viva. Porque passa a ser a vida que nós temos, simplesmente ser os fatores determinantes para que a nossa vontade realmente seja cumprida, seja gerada por Deus. Então é assim que a gente tem que ter consciência, tá? Aí ele fala mais a questão da prece ser inteligível, né? Lógico, não adianta ficar falando na segunda pessoa do plural, né? Muitas pessoas quando vão falar vós sois, né? Todo mundo, não sei se você já percebeu, mas quando a gente vai fazer a prece a gente tende a querer, né? Vós, que... E a gente nem sabe falar, porque nós não estamos acostumados a falar na segunda pessoa do plural, aí se enrola todo, não precisa. Deus ouve na primeira pessoa mesmo, do singular, do plural, não importa. Não faz diferença, tá? Já falamos, conteúdo não importa, é a forma, repetição, quantidade, né? Aquela história, vou rezar 50 Pai Nosso, que aí vai ser mais forte. Não é. 30 Ave Maria, 50 Pai Nosso, não faz diferença. 300 preces de Cáritas, pode fazer tudo isso. Não é quantidade, é qualidade, tá? E aí, assim, que a gente já falou, né? Está chegando no final, né, Luciano, agora, né? Estou chegando aqui, Luciano. Vou dar uma corrida aqui.
Então, só abrindo aqui que aí fica mais fácil. Aqui o que a gente já falou, que a prece não serve apenas para pedir, ó, mas que serve principalmente para construir, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência. O principal da prece é a construção que a gente pode fazer na nossa vida, tá? É a mudança real que a gente pode gerar na nossa vida. O impacto que uma prece tem na nossa vida, como eu disse desde o início, ela é muito grande, desde que ela seja sincera, sentida, que saia do fundo da nossa alma, do íntimo maior da nossa alma. Ela pode nos mudar? Pode. Ela pode mudar uma outra pessoa? Ela pode contribuir para essa mudança, sim. Ela pode harmonizar aquela pessoa que naquele momento está em desarmonia, e isso pode ajudar para que ela própria, evidente, faça a sua transformação. Até porque nós não podemos transformar o outro, nós podemos nos transformar e ajudar o outro a se transformar, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência, o quanto importante é a prece na nossa vida, tá? E, para encerrar, eu me lembro de uma historinha, só não me lembro qual o livro de Chico que eu li essa historinha, em que ele conta a história de um rei, um déspota, que era extremamente mal com seus súditos, com os plebeus, com as pessoas, enfim, e que ele vivia realizando banquetes, né, na sua mesa imensa, e que nesses banquetes ele não gostava de dar nada a ninguém das pessoas que ficavam lá ao redor solicitando ajuda, né? E um dia um mendigo lá que estava lá solicitando ficou pedindo, e o mendigo estava de joelhos, e ele disse: se ajoelha que nem um cão, que eu lhe dou. E aí ele foi e jogou um pão quando o mendigo se ajoelhou, né? E ficou lá de quatro como um cachorro, né? E aí ele foi e jogou o pão. E obviamente que esse rei um dia morreu, né? Porque nós também um dia chegaremos ao fim do ponto de vista da jornada material, né? E quando ele chegou ao fim, evidentemente que a vida dele depois contra ele, e ele encontrou só escuridão, trevas, sofrimento, e a vida dele no mundo espiritual era extremamente sofrida. E com o tempo ele começou a ver um pontinho de luz pequeno, insignificante, mas que era a única luz que ele enxergava. E com o tempo aquele pontinho foi aumentando, foi aumentando até um dia que ele viu um espírito iluminado à frente dele, que aquele pontinho se transformou nesse espírito e que disse: vim lhe socorrer, vim lhe ajudar. E ele disse: por quê? Que eu não mereço, né? E ele já estava naquele momento arrependido. Eu não mereço, eu nunca fiz o bem a ninguém. Ele disse: engano seu. Uma vez você se lembra que você jogou um pão a um sujeito que estava morrendo de fome. Ele disse: eu me lembro, mas eu inclusive zombei dessa pessoa. Pois é, mas eu estava morrendo de fome naquele momento. E você salvou a minha vida, mesmo da forma errada. E desde então, todos os dias, eu lhe dirijo uma prece, agradecendo por aquele momento em que você salvou minha vida. E foi através dessas preces que eu consegui chegar aqui, nesse momento, e lhe tirar dessa situação de sofrimento. Ou seja, esse é o poder da prece, gente. Mesmo de um ato indevido, se há o agradecimento e ele é sincero, isso tem um poder que a gente não pode imaginar. Então, o recado que eu deixo é: usem e abusem da prece, sem moderação, tá? Usem e abusem, desde que seja com sinceridade e com bom propósito de coração. Que Jesus nos abençoe, gente.